Olá, pirus do meu Brasil! Eu sou Desi Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e curtissem o canal. Seguisse. E no vídeo de hoje estarei abordando uma das 10 milhões de polêmicas que o RuPaul's Drag Race Season 14 trouxe. E dessa vez é algo que muita gente temia, mas aconteceu, que é a inclusão de uma drag queen, que é um homem cis heterossexual. Nossa, que isso? Gente, olha, tá tendo várias discussões por aí. É um pouco complicado esse viés, envolve muitas questões, envolve muitas coisas, mas bora fazer um recorte do qual a gente está aqui pra falar, que é sobre o RuPaul's Drag Race, né? A gente sabe que o RuPaul's Drag Race não é nenhum tipo exemplo de quebrar o tabu aí, raramente. As coisas estão começando a ser incluídas muito devagarmente, quase que parando. A gente tá na Season 14 e todas as conquistas do público LGBTQIA+, começou a ser incluída agora. A gente sabe que o RuPaul tem um histórico muito forte de transfobia. Começou a ser muito protestado ali na terceira temporada, com a participação da Carmen Carreira. Na época ela ainda não era uma mulher trans. Pós o programa, ela veio como uma mulher trans. E ela bateu em várias teclas de coisas que a incomodava muito durante a participação dela no programa, como aquele "You go, you gotta shimei", enfim. Então, quando a gente tem esse recorte do que é o RuPaul's Drag Race, a gente sabe que não é um safe place de um LGBT estar, como muita gente tá falando aí. Não é bem assim, a gente tem um histórico, então... E falando propriamente do fato de ter uma pessoa heterossexual, eu tenho um certo incômodo, e não necessariamente é por ter um hétero dentro do programa. É exatamente por ainda faltar conquistas que seriam primordiais para que o programa continuasse. A gente viu aí que teve a participação da Sonique no All Stars. Ela, como mulher trans, inclusive foi o winner. Maravilha. Só que ainda não é uma conquista a larga escala, sabe? Toda coisa tá ainda muito minoria dentro de um elenco. A gente sabe que o meio drag queen é tão amplo que tem heterossexual fazendo drag. Então... não tem como a gente ver tantas pessoas cisgêneras ali, no caso gays, participando e não termos participações de mulheres trans, não termos ainda participação no US, no caso, aí a gente já teve no UK, a Victoria Scone e tal, a gente teve no Tailândia também, mas no US, que é exatamente o cartão postal aí para as pessoas que assistem, o grande impacto que o RuPaul's Drag Race tem, nunca teve ainda a participação. O que me incomoda nessa altura do campeonato não é a participação dele, hoje como uma drag queen, e sendo hétero, não é isso que me incomoda. É porque eu acredito que tinha muita coisa pra ser construída antes disso, sabe? Talvez o RuPaul usou isso muito como bait. Não dá também pra gente diminuir o trabalho, diminuir todo o apreço estético que ela tem. Eu ainda não a conheço muito efetivamente. Eu tenho visto o Instagram dela, tenho visto alguns materiais. E é uma drag incrível, sabe? Uma drag maravilhosa. E isso vem muito de um discurso que a gente fala que drag é pra todo mundo. E de fato, drag é algo feito pra todo mundo. Só que existem coisas que as pessoas não entendem. As pessoas ainda confundem muito o fator drag com gênero, com sexualidade e tudo isso. Não, drag queen é um ato performático. O babado todo que tem essa questão da resistência é exatamente por sermos uma comunidade abrangedora. Ao menos na minha comunidade, por exemplo, eu moro aqui em Salvador, nós temos uma comunidade que abraça as pessoas. É algo muito ali dos primórdios. A gente pode falar principalmente ali dos ballrooms, que muitas pessoas elas eram fugidas de suas casas, elas eram expulsas de suas casas por vários contextos, mas principalmente por ser pessoas LGBTs, e eram expulsas. Então nos ballrooms encontrava uma comunidade. Então todo esse significado de comunidade veio mais ou menos dali. Foi uma coisa de a gente abraçar as pessoas que não têm, criar uma nova família. Então é muito diferente quando a gente cria a comunidade LGBTQIA+, com esse fator. Mas não dá necessariamente pra gente ver um programa do mainstream como é o RuPaul's Drag Race, que já fez vários do serviço,
ter este tipo de questionamento. Então, voltando ao ponto, não cabe a mim aqui estar falando essa pessoa não pode estar fazendo drag porque é hétero, isso e aquilo. Mas resta a gente fazer reflexão para o que é que está acontecendo diante da nossa comunidade, como a nossa comunidade está sendo afetada. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por as pessoas não me questionarem por eu fazer drag, porque eu sou um homem gay cis, sabe? Só que a gente tem várias mulheres que fazem drags e diariamente elas são questionadas e elas não conseguem se enxergar neste contexto da competição, do grande espaço que é a RuPaul's Drag Race. Para outros pontos, também temos a questão dos drag kings, que ainda são totalmente invisibilizados, muita gente inclusive nem sabe o significado. Mas é uma arte tão válida quanto a que eu faço, sabe? Então por que não incluir? Por que a gente não cobrar do programa? Claro que existe vários momentos de cobrança, as pessoas falam tal, só que ainda parece que o programa faz uma certa vista grossa e vai colocando de acordo com como eles acham que o mercado vai aceitar. Só que não dá pra gente ter essa postura tão conformista, sabe? Ver o RuPaul's Drag Race, ter uma pessoa como RuPaul, que tava ali nos primórdios, tava ali no ballroom, como já exemplifiquei, sabe de todo o significado da coisa, conviveu com todo tipo de gente, com todo tipo de arte, ela sabe o quão plural é. Então é meio que inadmissível que o RuPaul's Drag Race pareça um programa tradicional, onde, sei lá, sabe esses programas que a gente assiste aí, onde do nada uma novela às 8, do nada um beijo gay, do nada uma mulher trans tendo sua trama abordada ali dentro. E o RuPaul's Drag Race tá muito parecido com isso. Parece que chegou um momento de apenas quando a sociedade puder assistir, uma forma bem higienizadora e uma visão bem higienizadora, que é como eu contemplo o programa. Eu amo, eu adoro o RuPaul's Drag Race, mas eu não tenho como não frisar essas coisas. Então, gente, só voltando ao tema, essa pergunta, ela não tem como ter uma resposta, mas ela tem como ser indagada. Ao invés da gente proibir, a gente entrar nessa questão toda proibicionista e eu vi as pessoas questionando essa questão do homem hétero com outras pautas muito importantes. Não cabe a mim. Não cabe a mim estar aqui julgando, mas cabe exatamente eu estar cobrando algum tipo de posição, novas formas de inserção de pessoas que fazem drag da nossa comunidade. E quando eu falo da nossa comunidade, eu também falo de mulheres. Por mais que talvez elas não sejam lésbicas, elas não sejam, enfim, LGBTs, a mulher tem um histórico de ser colocada na margem da sociedade. Então ela entende como essa questão de abraçar como uma forma de comunidade pra gente. Então, gente, honestamente, bora começar a pensar fora da caixinha. Não vão ser tão rasas, não vamos cair nesses baits, porque muitas vezes esses questionamentos, quando aparece algo tão impactante e tipo do nada, como foi feito agora, às vezes só pra tirar a atenção de algo muito mais importante. Então, pra mim, não é importante a entrada dele como um homem heterossexual cis participando do RuPaul's Drag Race. Pra mim, o que é mais importante nesse momento é questionar outras formas de representatividade no programa. Isso é muito mais importante. E o RuPaul's Drag Race Season 14 está fervendo. Estarei fazendo aí algumas coberturas, falando sobre várias coisas, inclusive reviews, vou falar sobre looks, vou falar sobre tudo. Espero que vocês estejam comigo. Curta o vídeo, comenta, engaje, compartilha. Não sei, gente, mas faça alguma coisa aqui pela gata. E nunca se esqueça, dignidade já!